Vamos começar então daquele que é o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida é a grande comissão. O Senhor Jesus, ele deixou para dar a grande comissão depois de ressurreto, porque depois de ressurreto, a sua relação com os discípulos mudou um pouco. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas na percepção dos próprios discípulos, Jesus, antes de ressuscitar, ele era um homem enviado por Deus em missão. Depois de ressurreto, ele já se apresentou como sendo o Deus enviado, não apenas o homem enviado por Deus em missão, mas o próprio Deus que agora envia homens em missão. E ele então invoca a sua autoridade e nos dá uma ordem. E essa ordem está expressa em vários textos do Novo Testamento, nos Evangelhos e também em Atos. Nós gostamos muito de concentrar essa ordem no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Gostaria de ler junto com os irmãos. Vamos lá? É-me dado no céu e na terra. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então nós percebemos que Jesus primeiro, ele invoca a sua autoridade para nos dar uma ordem. E esta ordem requer de nós que nós vamos ao mundo inteiro, a todas as pessoas, assim como Paulo falou, onde houver uma pessoa que ainda não conhece o Evangelho, eu sou devedor dela. Neste mundo, nós iríamos fazer uma coisa. Nós iríamos fazer discípulos, como verbo central ali deste comando em Mateus 28, versículos 18 a 20. Fazer discípulos significa não apenas comunicar o Evangelho uma vez ou duas, mas também desenvolver com as pessoas o que nós chamamos de relacionamentos discipuladores. Porque se nós pensarmos nos verbos da grande comissão, tendo fazer discípulos como núcleo, ir, batizar e ensinar, nós percebemos que é impossível cumprir todos esses verbos sem desenvolver com as pessoas um convívio, sem andar perto com as pessoas. E daí entendemos a necessidade de relacionamentos discipuladores. Eu quero que os irmãos percebam bem o que estamos fazendo aqui. Hoje à tarde nós vamos às ruas para pregar o Evangelho às pessoas. Mas assim como nós vamos fazer hoje com pessoas desconhecidas e buscar interagir com elas para estabelecer esse relacionamento, nós também somos chamados para pregar o Evangelho e desenvolver relacionamentos discipuladores com as pessoas com quem já temos relacionamentos comuns. Nós vamos fazer uma oficina hoje sobre evangelização pessoal, que é uma parte dentro deste contexto maior, que é a grande comissão, o fazer discípulos. Dentro de fazer discípulos, nós temos que transmitir verdade e vida. Fazer discípulos, tornar uma pessoa também um discípulo do Senhor Jesus, não é apenas comunicar o Evangelho, mas comunicar a nossa própria vida. Em 1 Tessalonicenses 2,8, Paulo relata como foi o início do ministério dele entre aqueles irmãos da cidade de Tessalônica. Ele diz assim em 1 Tessalonicenses 2,8, assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho, mas ainda as nossas próprias almas. Percebam que Paulo comunica, Paulo transmite às pessoas duas coisas: o Evangelho, a verdade, a mensagem que precisa ser transmitida, especialmente pela via verbal, oral. Mas Paulo também transmitia às pessoas a sua própria vida, porque convivendo com as pessoas, elas eram capazes de imitá-lo, assim como ele imitava Cristo. Se nós queremos cumprir a grande comissão num todo, nós precisamos dessas duas ações: comunicar o Evangelho e comunicar a nossa própria vida.
E hoje aqui, nesse dia, a nossa oficina, o nosso treinamento, é sobre como cumprir uma dessas ações, que é transmitir verdade, transmitir a palavra, transmitir o evangelho, através, especialmente, da nossa oralização, da nossa comunicação.